Histórias de Gramado. Oferecimento Razenbeer, a cerveja de Gramado, Verte Estada & Co. e Realwood Home Store. Boa noite a todos, estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, sempre trazendo amigos que conhecem muito daquilo que hoje os gramadenses mais jovens não têm ideia do que foi nosso Gramado nas décadas de 50, 60, 70. E hoje nós temos aqui o Romeu Arendt, Érico Romeu Arendt, né, gramadense, família tradicional, que com certeza tem muita história para nos contar. E a Maria Mazzotti, a Mariazinha Mazzotti, né, figura super conhecida da cidade, até hoje está aí em atividade no Caritas, né? E então hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar também, porque praticamente são na mesma faixa de idade, né? No mesmo período, só que o Romeu era mais urbano e a Maria tinha a sua vida, iniciou lá no interior, né? Nossa linha bonita, Mato Queimado. Antigamente falavam linha bonita, mas é o nosso Mato Queimado, era né? O Mato Queimado. Exatamente. Então, Romeu, deixa tu iniciar aí, só dar as primeiras considerações nesse bate-papo. Quero cumprimentar e agradecer pelo convite, Luiz. E aos teus espectadores das histórias de Gramado, que talvez eu não diga aquilo que eles gostariam de ouvir, mas eu vou falar aquilo que vem na lembrança, né? Então, a gente está aí, podemos começar. Mariazinha? Mesma coisa, tá bem, né? Tá feliz. A Maria é aquela pessoa que a gente vê na rua sempre aí, feliz, rindo, ajudando sempre todo mundo. Sempre mexendo com alguma coisa. Né? Isso, sempre mexendo com alguma coisa, né, Maria? Então tem bastante história, né, dos teus tempos aí de infância e juventude, né? Até já entrando nessa linha, nós antes do programa começamos a conversar aqui, deveria ter gravado, tem muitas histórias, né? Sim, Mariazinha, tu é uma família tradicional do Mazzotti, né? Os irmãos praticamente entre hoje Mato Queimado e Linha Bonita ali, praticamente todas as terras era dividida entre os irmãos, né? Os tios também tenho a alegria de ser ligado à família Mazzotti. E então como é que era assim teus primeiros passos ali? O pessoal não tem ideia de como é que era ir no colégio naquela época, o que vocês faziam, passar o tempo em casa, enfim, como é que funcionava? Ir para o colégio era a escolinha do Mato Queimado. Pois né? Tu falou uma escolinha, acho que em Gramado quase ninguém lembra. A escola Princesa Isabel. E a primeira professora, mas teve uma antes, era a Rosinha Santos Cruz, que morava naquela esquina do lado do Correio. Certo. Ali morava... Hoje é Augusto Zatti. É. Isso aí. Uhum. Legal. E depois teve a Dona Íria, né? Que foi a mais conhecida ali, né? Mas eu acho que ela era muito boa professora. Tinha quem não gostasse dela, né? Mas ela era ótima. É isso aí. E tinha muitos colegas aí, porque, claro, hoje nós temos uma população aí, 40 mil habitantes, mas na época ali na região tinha muitos alunos, eram todos numa sala, como é que funcionava? Todos numa sala, primeiro, segundo, terceiro, quarto, tinha um quinto que era um reforço. Certo, mas era sempre na mesma sala, a mesma professora. Todo mundo junto. Era tudo a mesma. Tinha que ter habilidade, né, Romeu? Habilidade. Mas eu me lembro que quando veio a professora Rosinha Cruz, ela tomava a lição aí do lado dela. Tinha uma cartilhazinha e a gente tinha que ler ali com ela e ela ia corrigindo. Que legal. Mas, pessoal, a gente tem as falhas aí, levei um puxão de orelha. Eu queria agradecer aí o patrocínio, né, da Razen, a cerveja de Gramado, Verte Estada & Co. e o apoio da Realwood Home Store. Romeu, tu também estava falando de colégio também, descobrir que tinha um colégio Concórdia em Gramado. Tinha um colégio Concórdia. Isso já foi um pouco depois, né? Mas... Isso foi lá por 1955,
56 por ano. O ano não recordo. Mas ele funcionava logo no prédio da Cantina Petrônios, ali onde é que é a Câmara Câmara de Vereadores. Câmara de Vereadores hoje. E depois saiu dali o colégio e foi para uma casa que tinha onde era a Gráfica Estela, hoje em dia é o Banco Itaú. Tá. E era o professor Krajnevich. Era um quase que, digamos assim, um marxista, porque o cara era impunha e deu, não tinha. Isso foi que anos? 57, ali naquela escola ali foi em 57. Interessante. Na época da palmatória ainda, tu não soubesse, botava a mão na carteira e ó. Isso aí. Né? Hoje, professor ia preso. É verdade. Mas legal. E depois encerrou as atividades, foi substituído? Eles encerraram as atividades aqui em Gramado, mas a igreja era da luterana, igreja luterana, essa que tem aí Sim, aqui no Acácia na Negra. frente do Acácia Negra ali. Isso, aqui na Acácia Negra. Legal. Já que estamos falando aqui no interior de cidade, eu lembro, era criança, então a gente tem uma lembrança assim do pessoal vindo para a missa domingo de manhã. E ao mesmo tempo a tua família tinha aqui restaurante, churrascaria. Sim, então o pessoal tinha um hábito, né, de vir a família, depois se encontrava, comer uma buchada. Como é que funcionava aí, Maria? Como é que era? Tá, como é que vocês iam para a missa aí? Porque era a família grande, né? A cavalo. Mas era a família grande, né, Maria? Sim, e amarrava ali do lado da Associação Rural. Sim. Que ali era entre a casa da Ede e da Sim, tua avó? na nossa casa. Onde é que é a Cooperativa Planalto? Isso aí. Lá da nossa casa, minha mãe Isso mora aí. ali até hoje. Então, aí era o ponto de parada, e porque era a tia Ermelinda, né? Sim. Irmã do papai, Isso. obrigatoriamente tinha que entrar na casa dela. Que era a nossa casa, onde é que ali, nós nascemos. ali os irmãos, papai, tio Agostinho, tio Daniel, tio Irineu. Deixa eu só fazer um comentário, Maria. Desculpe, a gente veio aqui. Tu é convidada, mas eu fico lá. Só para lembrar, o tio Agostinho é o que deu da fábrica de móveis Mazotti, só para identificar. O tio Irineu, fábrica de doces Mazotti. E o tio Daniel, que tem o suco Mazotti hoje ali, que é da fábrica, só para identificar, né? E o tio Máximo também, que sempre teve identificação muito grande, né? Vendedor de lenha. Isso, vendia também lenha para a cidade. Vendia os vinhos. Isso aí. Então eram os irmãos que moravam. Então são a origem, até a fábrica de doce Mazotti, uma das mais antigas, aliás, a indústria mais antiga de Gramado. Ali era uma agricultura de subsistência. Isso aí. Então, mas vamos voltar para a missa. Aí vem então a cavalo para a missa, né, Maria? Bom, sábado de tarde tinha que ir buscar os cavalos no campestre. Te lembra do campestre, do campo de golfe? Sim. Tá. Sim. Então, isso aí depois tu vai comentar a história do campo de golfe também. Depois eu vou te perguntar aí. Tá. Isso. Se eu me perco... Não, é que na missa, então, eu exemplo, vocês vinham para a missa e normalmente se encontravam o pessoal que vinha da colônia e tal, e muitas vezes iam tomar um caldo de galinha, comer bucho. Comer bucho no como é que era? Café Cacique, aí do Pascoal. Eu não sei se tinha ali, mas era um hábito. Eu sei que tinha o Tizotti, que tinha o Sartori. Aqui também tinha meu pai que tinha o seu Alcides, né? O Floriano. Alcides Arne também tinha, né? Que o pessoal lia, né? Era um hábito, né? Entre a missa e o almoço, uma buchadinha. Uma buchadinha. Curiosidade, como é que ali bucho. era o Café Cacique? Não, no lado da Pedro Benetti aqui tinha... Do Floriano Petersen. Eu não sei de quem era ali no lado, eu não lembro. Aqui no lado, não. Do teu pai era onde? O meu pai era aqui, onde é que é a de Rossi hoje. Isso, onde é que é no lado da igreja, praticamente. Praticamente, né? No lado da igreja. Isso aí, era um hábito interessante, né? Porque o pessoal muitos vinham de charrete, já alguns tinham, né? Charrete só faz me lembrar a Mariazinha. Eu sei que tinha uma menininha que todo dia não, mas que eu me lembro das ocasiões, ela vinha para a cidade com uma charretezinha.
Não sei o que você trazia, se era flores ou Mas quê. tinha a Ede aí também. Também Wittmann, também que era ali, eram vizinhas de colônia, né? Eu pouco, mas foi mais a Ede. Ede A Wittmann. Ede, a Hermínia. Isso. Não, mas a Mas lembrança veio que eu tenho é da Da Mariazinha. Mariazinha de da Mariazinha. charrete, né, Mariazinha? Era bonito, né? Era um tempo diferente. Mas né? eu tinha vergonha. É. Ai, eu tinha muita vergonha. Mas assim, ó, então aí falamos na missa, na igreja, falamos aqui então do restaurante que tinha, então ali do seu Alcides Arne, eu lembro um tempo depois do Tizotti ali, o seu Tizotti, Sim. no lado que do antigo Hospital Santa Terezinha, o Do Sartori, do lado tinha o Sartori na descida ali também, Sim, né? sim. E aquela casa que existe até hoje, do lado de onde que era o restaurante, era a casa comercial do meu pai, que ele construiu em 1940 e qualquer coisa. Legal. Para ter uma ideia, foi antes de 47, porque eu nasci lá, naquela casa. Né? E ela está em pé, tá até hoje, aí se é que não demoliram essa semana. Tá lá ainda. Está lá ainda a Legal. casinha que o velho meu pai fez, e era a casa comercial da Alcides Arne. Vê só. O seu Alcides foi uma pessoa muito conhecida, esse como o teu avô também, o Daniel, né? Sim. Não Também. é, não Ali naquela casa tem história, viu? Que já na época se fazia entrega de ranchos nas casas. E um dos entregadores de ranchos, pasme, era o João Bagunça. Tá. Foi vereador Foi. aqui, mora em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. E um dia João desses Bagunça. apareceu um alemão, desses fugitivos de guerra, que tinha muito aqui em Gramado na época, e precisando de um dinheiro, e ofereceu uma arma para o meu pai, se o pai não queria comprar, uma Lugner alemã, funcionando perfeitamente. E aí estão olhando ela, mas nenhum deles se lembrou de descarregar a arma. Tá? E aí o João Bagunça pega a arma e tá do lado do pai e puxa o gatilho. A bola entrou do lado do pai, por sorte pegou o braço, escorreu por cima da costela e saiu do outro lado. Ah, que E a loucura. sorte que nós morávamos ali, do lado do hospital, né? O velho pai pulou por cima do balcão e se mandou pro hospital, cara. Imagina. Imagina levar um tiro, a queima-roupa assim. Que loucura. Mas, Romeu, aqui no centro, falou antes, também não sabia, e acho que é importante, porque eu acho que pouca gente já contou isso, que a Praça Major Nicolete já teve 4 configurações, vamos dizer assim. Sim, Como é? a atual aqui é a 4ª configuração Pois dela. é. Logo no início tinha a pracinha da cidade, na frente da igreja e tal. Logo depois foi feita uma melhoria na praça para homenagear o Major Nicolete. E essa praça tinha um cercado de ciprestes, os mais antigos vão lembrar disso aí. E no meio desse cercado de ciprestes tinha uma pequena, tipo um chafariz. Né? E aquilo ali, não sei de onde vinha a água, se vinha lá de cima do morro do Dr. Nelson, de onde, mas era perene aquilo ali. Aquela água corria ali e tal. E muita gente, depois, já nos tempos idos, né, usava aquilo ali, antes de mudarem, fazer a outra versão da praça, já usavam como banheiro aquilo ali, porque não tinha banheiro na cidade. Depois tu vai contar uma história, Sim. Danita, vai ter que contar aí para nós. Aí. E na época da terceira remodelada dela, foi o meu tio, Nicolas, que chegando de Belo Horizonte, ele projetou a Recreio Gramadense, o atual projeto, quer dizer, a parte frontal da Recreio, que sobrou antes da reforma, era projeto dele. E ele projetou a nova Praça de Gramado, toda em estilo, imitando as pedras, imitando Copacabana e coisa aquelas. Ainda nós temos algumas pedras Algumas ali, pedras né? ali tem até hoje. Né? Então, e isso vem desde 1950 início dos anos 60. Né? Aí ficou um bom tempo essa praça do jeito que era, até quando foi feita a remodelagem dela. Não, mas teve aí do período ali que tinha do cinema e tal, que tinha rua, né? Sim, tinha a rua por trás da Tinha praça. a rua que passava ali por os trás. turcos. E sim, Ali era na a esquina, estação, né? ali era a estação rodoviária, cara. Isso aí. É. Aí depois da estação rodoviária saiu dali e foi ali embaixo, do lado da loja que era do Biriba, Certo.
que era É onde está o Madeiro hoje, Isso, o pessoal exato. identificar. E ali naquela... Bah, as histórias vêm, mas a gente vai lembrando coisa. É isso aí. Ali naquele local tinha o Stirmer, que era o seu Sei. Stirmer, que era o dono da concessão. Depois a dona Bartira Sempé. Era agente, né, Isso. do Correio. Mas o Stirmer, Da na rodoviária. época eles, como não tinha outra diversão aqui, eles apostavam, qualquer coisa era motivo de aposta. E tinha o Pedro Gordo, que era o Pedro Gordo Gandiago, que era o dono do hotel Central ali, hoje, né, que tem o Serra Azul. Por qualquer coisinha eles apostavam, né? Aí um dia desses, um deles passeando lá pro Parque Hotel, viu um xaxim lá, né? Olhou o xaxim, veio até a casa comercial que era do meu avô, na frente da ferroviária ali, que ele tinha um depósito de material de construção e coisa e tal. Pegou um carrinho, uma balança, foi lá, pesou o xaxim, botou ele de volta no lugar, devolveu a balança e apostou com o Pedro Gordo fez isso, né? E apostou com o outro. Diz, olha, tem um xaxim lá. Passei lá, vi um xaxim hoje. Eu aposto contigo que aquele xaxim pesa 50 quilos, né? Aí o outro olhou, não pode pesar tanto. Vamos lá ver. For ver. Não pode pesar tanto isso aí. Pesa menos. Aí de noite o Estima foi lá e cortou um pedaço. E no outro dia pegaram a balança e foram lá para pesar. As coisas, imagina, né? Imagina. Se faz hoje isso aí, é impossível, né? É impossível, não dá, né? Mas o Romeu, tu falou do chafariz e tem que contar a história daquele alemão e do não, tinha duas figuras aí que é fantástica essa história. Tinham duas figuras aqui em Gramado que eram conhecidos pelo trago. Gostavam de um trago por demais, né? E sempre iam ali na praça, terminavam na praça. Depois da praça saiu meio que se arrastando, indo lá para cima, pro lado dos trilhos. E um dia desse, um deles, o gringo, foi o doutor Érico, né? E o doutor Érico deu uma chegada nele, diz, olha, cara, tu para de beber, senão tu vai começar a fazer xixi e não vai parar mais, cara. Tu te sossega, né? Aí foi dele trago, né? Aí quando estávamos na praça ali, ele resolveu fazer o xixi. E dali a pouco começou os berros. Diz, alemão, a praga do doutor Érico pegou. Diz, o que é que houve? Diz, escuta, eu não paro mais de fazer xixi. E eu já tô todo molhado. Aí o alemão ainda mais sóbrio, um pouquinho mais sóbrio. Diz, também, o gringo. Isso aí, né, o chafariz está fazendo barulho. E outra coisa, tu pegou tua cinta. Aquilo imagina, né? Tá tudo furado. Mas Mariazinha, vamos lá. Ali no interior, hoje está dentro da cidade, né? O Mato Queimado ali, as terras da família ali. Mas como é que era o dia a dia de vocês, na infância, adolescência, ajudando os pais? O que se plantava na época? Milho. Ali, porque muita gente até duvida que Gramado teve cevada, teve trigo, mas ali no caso, na região ali, o que vocês plantavam? Trigo, plantava-se trigo, aveia, levava-se o trigo no moinho do Zanotti, na Furna, Arroio Forquilha. E... Sim, descia, sempre é importante o pessoal saber, hoje a gente fala linha 15, Arroio Forquilha, quando desce em direção à Ponte do Raposo. Isso. Certo? Isso só para o pessoal acompanhar isso. Isso. E aproveitando a onda do moinho, aquele moinho da linha bonita, era do meu pai. Antes do Scaviccioni era do seu Alcides. O meu irmão, o Rui, meu irmão mais velho, nasceu lá na linha bonita. Um alemão na linha bonita naquela época era exceção, né? É difícil. Mas a linha bonita tem a zona toda alemã. Tem a linha bonita alemã, sim, na parte quem de cima. vai, quem desce. Isso aí. Mas Maria, voltando ali, então, levava o milho lá para o Zanotti, o trigo tinha a trilhadeira ia lá na casa de vocês? Ia, a trilhadeira ia. Sabe que o Rama, o Sr. José Rama, ele tem ainda a trilhadeira lá, linha bonita guardada. E eram eles que iam lá. Mais ou menos o que eu lembro, eles iam lá bater um trigo
Me lembro bater trigo, a gente eu falava. me lembro até o paiolzinho Isso. onde estava guardado o trigo, e embaixo a carreta do papai. Isso. E o tio Márcio, desculpa eu falar tio, porque era meu tio, né? Então, a gente tem essa forma de falar. Ele vendia a lenha, né? Vendia a lenha. Tá, como ele mesmo cortava... Como é que ele fazia para produzir essa lenha? Ele ia desmatando simplesmente? Muita mata nativa. Na época não tinha problema de cortar. Sim, não era ilegal. E nem de reflorestar. Sim. Então, cortava a lenha, tinha o Chico e a Júlia que cortavam, né? O Chico que bebia até. Isso era Mas normal na época. a Júlia era trabalhadeira. Então, eles faziam o corte da madeira, o papai juntava, tinha a lenha de talha, né? Sim. E era 80 pedaços uma talha? 80 pedaços. 80 pedaços era uma talha. Então, o papai tinha os fregueses aqui no centro, né? E uma coisa que a tia Nina comentava, o papai vendia lenha. A tia Nina é a esposa do tio Agostinho Mazotti. Mais de Isso. todos aqueles outros Isso. Mazotti que tem. Então, o papai podia comprar 1 quilo de carne e levar para casa em fim de semana. E lá na tia Nina não tinha, né? E às vezes a tia Nina dava uma galinha para a mamãe, para o papai trazer carne escondida do tio Agostinho. Que legal. A história da lenha, Sei. se lembrar aqui, eu não sei quem, nem qual o padre e nem qual o vendedor de lenha. Mas houve uma certa... Nessa época do ano, uma sexta-feira santa, veio um desses colonos para a cidade, veio para Gramado, e na hora de fazer o almoço, sentou na frente da praça da igreja, ali abriu um... Tinha aqueles lenços, aquelas marmitas, né? Sim. Tirou uma linguiça e começou a comer, fazer o almoço. E o padre chegou e disse, mas, meu, o que é isso? Não se come carne em sexta-feira santa? Eu disse, eu não estou comendo carne, eu estou comendo linguiça. Sim, mas linguiça é carne. Não, linguiça é linguiça, carne é carne. Não, pode parar, que está comendo carne. Aí um dia desses o padre encomendou uma lenha para ele. E ele se lembrou, né? Disse, eu vou ganhar do padre agora. Foi no mato lá, pegou todo o cipó que tinha e fez lenha só de cipó. E trouxe uma carreta de lenha para o padre. De cipó. Aí estava descarregando, chegou o padre. Isso não é lenha, isso é cipó. Espera um pouquinho, mas acertar uma coisa. Se linguiça é carne, cipó é lenha. Resolveu. Então, zero. Beleza. Mas Maria, agora falou de carne, falou de frango, mas na época, e isso era comum, né? Nosso interior, muita caça. Alimento, né? Vai ali no mato, derruba tudo que é passarinho, gringo que qualquer coisa que passava lá descia. Sabiá, E assim, isso fazia parte da alimentação da família, né? Sim. Praticamente toda semana ia caçar, pegava algum... tinha também... Hoje eu acho que tem mais animais que tinha na época, né? Com certeza. Porque matavam tudo, né? Na época tinha, exatamente, o pessoal... Era uma fonte de alimentação, né? Porque era difícil. Essa semana eu me lembro de um veado que juntou os filhos do tio Daniel, do tio Agostinho, mataram ele no cansaço. Como é que se mata um veado no cansaço? Eu sei que... Essa é muito boa. Tu te lembra da porteira do tio Agostinho que ia para o Parreiral? Sim. Ali conseguiram calçar o veado. Imagina, sem arma. Sem arma. Isso é só em Gramado que acontece isso, né, Maria? Eu essa semana indo lá eu tenho uma casa ali no Vale dos Pinheiros. Numa das curvas para ida para lá, eu comentei com a Celina, olha ali, ó, um veadinho. A mais linda, cara, atravessando, tranquila. Tem muito, sabe que eu digo uma coisa, viu, Romeu e Mariazinha? Eu me criei no interior, por causa da família, a gente estava sempre como criança, a gente o Jonca, meu saudoso irmão, né? E que aprontavam todas. A gente vivia, na verdade, a gente, fim de semana, principalmente o Jonca, eu já era um pouco menos, e passava na casa dos tios, direto. E férias nós passávamos na colônia.
Então, eu digo o seguinte, com toda certeza. Hoje, Gramado tem mais área verde do que tinha há 50 anos atrás. O município de Gramado. Porque muitas roças, tudo hoje transformaram e animais, nós temos hoje flora, fauna, em todas as áreas, área de ambiental, nós temos muito mais do que na época. Claro, foi proibida a caça, essas coisas todas, né? E a gente encontra seguido, assim, animais e a conscientização, que aquela época nem se imaginava, né, Mariazinha? Não sei se tu lembra, que tu conheceu o Paulo, meu sobrinho? Sim, sim. Ele vinha e ia caçar. Sim. Ele chegava em casa, chamavam o bornal cheio. Sim, bornal cheio. Cheio. Tu sabe que o Jonca e eu, nós íamos lá na fábrica do doce, falando, a tia Dalit, que nós falamos, sim, né? Que é a mãe da Diva, do Elis e tal, Lírio e toda a turma. E o Jonca ia com a funda e ele derrubava tudo que era bichinho, eu ia só recolher, porque era muito ruim. Eu não acertava uma, né? E a gente chegava lá na tia com o bornal cheio, né? Era uma figura. A tia xingava, porque a gente pegava os passarinhos muito pequenos e tal, né? Mas era uma festa. Era mais. Uma vez com medo de levar um puxão de orelha, porque a tia puxava a orelha mesmo, e ela tratava a gente como filho, né? A tia Dália. E aí o Jonca ficou com medo e enterrou os passarinhos para nós pegar na volta 2 dias depois. Imagina, né? Não sobrou nada. Mas olha a cabeça de criança, né? Aquele medo que levou o xingão da tia, e a gente escondeu, né? Abriu um buraco lá, botou na terra e sumiu, né? Mas bacana. Maria, mais assim, dentro de fatos que aconteciam no nosso interior, chegou a participar da JAC, Juventude Agrária Católica, sim. Que era um movimento de jovens agricultores. Que o pessoal no fim de semana iam assim, nas colônias e ficavam fazendo palestra, Tu chegou a participar? Se reuniu. Era um movimento bacana, viu? Era ligado porque existia a Juventude Operária Católica, que era a Juventude Agrária Católica. Que eu lembro que o pessoal ia para o interior no sábado à tarde, normalmente fazia um encontro, né, com o pessoal. Tu participou disso? Um pouco. Movimento? Na Várzea, na Linha Bonita, Linha Nova. Era uma coisa boa, a gente não tinha nada, sim, né? Não tinha outro. Claro. Não tinha, sim, e era uma forma de trocar ideia, de conversar, o pessoal vinha encontrar amigos. O pessoal da região, né? E uma outra coisa, Romeu, que tinha no interior, porque a Maria, aonde morava, tem as famílias ainda, ali não chegava a ser um núcleo habitacional, como tinha ali o miolinho da Linha Bonita, Linha Nova, Serra Grande e tal. Mas assim, nas nossas colônias tinha armazéns, né? Bons armazéns, né? Tu lembra assim de algum assim que vocês iam? O armazém ou a bodega da Biga, do Serafim Onde Rec. Que era? É na linha 15? Tu te lembra da escolinha da linha 15? Sim. Um pouquinho depois... Que era uma brizoleta. Depois foi brizoleta. Isso, mas logo depois aí tinha um casarão, na frente tinha o clube da linha 15. Aí tinha armazém da linha 15. E tinha o armazém do Serafim Rec. Que é a família Rec, nossa tradicional aqui, né? Sim. Que bacana. Todas as colônias, chegava a ter duas. Eu lembro que eu era criança, achava maravilhoso, na linha Bonita tinha um barbeiro. Então, de vez em quando, o pessoal ali, os primos ali, eles desciam, na subidinha da Linha Bonita Alemã, tinha ali um barbeiro ali, eu lembro assim, criança. Então, eu achava aquilo o máximo, lá na Linha Bonita, ter barbeiro. É bacana. Mas é isso. Romeu, vamos lá, conta mais algumas histórias, tu tem aos montes aí. Agora, quando falou de... É que o tempo é curto, eu vou dividindo aí, misturando tudo. No meu tempo, de gurizão, eu morava ali na casa dos Fiorese. Qual é dos Fiorese? Aqui ali, na São Pedro? Não, lá na Borges. Tá. Lá no fundo. Perto do Roloff. Sim, por aí. Ali. Isso. Tinha uma casa grande ali, a gente alugou aquela casa e eu morava ali. E lá onde é que é a Vila Suíça hoje,
Aquilo lá era apinhado de xaxim, era uma mata. Pinheiros. Ainda tem muito Ainda lá. tem. Tem muito ainda. Tem muito. E a nossa diversão era eu, a tia Estopassola, o Valdemarrão, mais uma, eu não vou lembrar o nome, enumerar todos aqui. A nossa diversão era ir lá para cima, caçar cobra. E olha, e nós não tinha o dia que a gente subia para caçar cobra que a gente não vinha com uma ou duas cobras. Que loucura. E o esfolador das cobras era eu, né? Pegava uma gilete, abria, É uma profissão. e Esfolador tirava- de cobra, hein? É tirava a brincadeira. pele, né? Tá brincando. E eu curti elas em cima do sótão, bem, no sótão Sim. da casa, né? E eu sei que depois que a gente saiu, aquilo ficou lá, né? E o Foz, como era o nome dele, trabalhava na Ortopé. Era O Aparício, o Bento. irmão do Aparício. O Aparício, o Bento, Não, o Nilo. Nilo Foz. Nilo. O Nilo Foz era genro do Fiorese, uma coisa assim, mas ele tinha acesso àquela casa lá. Qual é a ligação de família dele, eu não sei. E aí um dia ele chegou, mas, cara, que nós trabalhávamos junto na Ortopé, mas o que tu fazia? O que tu fez lá em cima? Que eu levei um susto. Achei que tinha um ninho de cobra lá. Tu esqueceu? Eu esqueci as peles de cobra. Imagina, que loucura. Mas é um passatempo meio complicado, né? meio mais- Macabro. É, macabro. A gente... E tu encontrava cobra assim, era um ninho de cobra ali em cima. Ali em né? cima. Tu lembra, já que tu falou ali daquela região Vila Suíça, Mariazinha, ali tinha o Hospital Santa Terezinha, Sim. que é na esquina, e do doutor Carlos Nels, você lembra assim dele? Sim. Atividade, Sim. porque ele gostava muito de coisa de orquídea, muito Sim. da Ele tinha- natureza, E né? a- Ele tinha um orquidário ali na casa E dele. a impressionante. estradinha dele, a rua dele, ali logo depois da igreja luterana. Existe até Sim, hoje. tem até hoje. É, Tem a subida ali. Era, Aham. subia ali, subia Tem. aí. É, Eu me lembro, isso. lá no meio do caminho tinha uma casa onde Tem. atendia Até também. hoje tem a casa ali. Ainda tem. Tem uma casa de alvenaria. E às vezes tem um quando segundo precisava piso. É. a chamar o E eles médico tinham lá em e- cima, hoje em dia não tinha uma carriere lá em cima, tinha um lago Sim. e uma Ah, carriere. teve, inclusive, numa festa das hortênsias, teve foi- as provas provas hípicas, hípicas foi foi ao cada- entorno do Prado. A gente Isso, fala Prado, do Prado ali, que hoje já faz parte das áreas do município, que vai ser o Parque das Orquídeas, né, preservado. Maria, E ali nós ia tomar banho naquele legal. Não, legal. É. Né? E, Uma agonizada. e a nossa cascata dos Narcisos, Também. tu chegou, tu lembra, Mariazinha? Lembro. Aham. Era logo que depois- infelizmente, aí, se Deus quiser ainda, nossos netos aí vão poder utilizar a cascata Era lá, logo né? depois Se aí Deus quiser, da- vão disponibilizar Tinha. essas águas. do Manotaço. Aham. Tinha cascata da morte. Aqui ali. aqui na rua, no final da Eusébio Balzaretti, que é o CTG, tinha a cascata da morte, que a gente Sim. chamava ali, que a gente, da parte de baixo da Pretini, olhando para cima, E que realmente nunca, é um... e que nunca Ali- podia ir lá. Isso. Isso a gente A era gente, como proibido. criança, era proibido de ir na Eu cascata morava da bem morte. na esquina. A casa existe até hoje, que meu pai construiu ali. Bem na esquina da Eusébio Balzaretti com a Ernesto Folk. Tá. É uma casa ali, bem na esquina ali. Tem ali Na frente do Tem o material. seu Dorvalino Era o seu Narciso. na frente e o Isso. seu Alcides do lado de cá, da rua. Tá. E tinha uma pedreira ali onde é que Sim, à direita ali tem a Autoscar, no outro lado Isso, da no rua, outro vamos dizer lado que da- aquilo ali era uma aquela pedreira. quadra ali era uma pedreira. aquilo foi aterrado. E eu sei que teve muita gente que se atirou da cascata. E teve uma certa ocasião que tinha uma mulher querendo se atirar e não se atirava e não se atirava. Eu só não vou lembrar o nome de quem foi o Eu laçador. também, eu não Mas- lembro o nome. Só teve alguém que alguém interteu a mulher e o cara Laçou. laçou e tirou a mulher da. Que legal. Eu não sei se foi seu Lúcio. Salvou a moça ali. Mas- Ali quando a gente era criança, de vez em quando a gente ouvia alguma notícia que alguém tinha suicidado ali. Mariazinha, o tempo está correndo, Mariazinha. Mas tu saiu lá do Mato Queimado e chegou em Gramado.
uns 20 e poucos anos, tu foi estudar na Visconde de Mauá. Isso também é importante o pessoal saber onde é o Banrisul hoje, onde é que é a Oi. Bom, era de madeira, era o Santos Dumont ali, né? Mas era o Grupo Escolar Santos, Santos Dumont, que a tua avó Isso. era... Era merendeira. A merendeira. Isso. Dos anos 30 em diante, ela foi merendeira. Mas ali, quando tu veio estudar, porque aos poucos, Santos Dumont foi passando para onde era a PAI, que agora está sendo construído um prédio ali. E ali ficou ainda o prédio, então, com a escola, contabilidade, né? Visconde de Mauá. Mas eu acho que não estudei. Eu fui, porque eu era da 7ª turma. Tá. Tu não chegou a estudar ali na contabilidade, na antiga Visconde de Mauá? Tu não lembra? Onde é que tu estudou, então, contabilidade? Tu fez contabilidade, né? Fiz no Santos Dumont. Sim, naquele prédio ali, de madeira. Sim. Isso, sim, era no mesmo prédio, só que chamavam Visconde de Mauá. E não trabalhava com o seu Adail de Castilhos, que era do ladinho ali. Né? O seu Adail era no lado. O Irajá foi professor. Que era escola de contabilidade, né? E ali tu conheceu muita gente, os teus amigos até hoje. Como é que foi a mudança, assim, lá do interior, daquela vida do dia a dia, e vir para cá estudar, fazer contabilidade? Trabalhou muitos anos no escritório de contabilidade, né, Maria? Acho que 42 anos. Com o Danglars, no Danglars Libádio, né? Então, Foi como é que foi essa mudança, assim? Como é que a tua vida mudou? Tu vir morar na cidade? Olha, tem coisas que eu não vou lembrar agora, no momento, mas eu me lembro, assim, que a mamãe tinha falecido e o papai ficou enlouquecido, porque eu fui para a cidade e ele achou que eu não ia mais voltar. E eu dormia na casa de vocês. Eu acho que na casa lá do pai, sim. Eu acho que sim, ali a maioria da família passava ali. E de manhã eu levantava cedo, pegava de carona o caminhão do Sérgio Rec e ia até em casa. Tomava café, pegava a charrete e ia dar aula na linha 15. Olha aí, a professora Mariazinha. Mariazinha. Essa diferença. Que bacana. E a história foi o seguinte... O Gentili Bonato era o secretário de Educação. Foi secretário de Educação, de sim, Educação. do Valdemar Weber. Não tinha pessoa para botar lá. Então, iam botar a Senira, mas a Senira logo casou e foi para São Paulo. Sim, Senira Benetti, casado com o Remy Mazotti. E eu ficava dando aula lá, as pessoas eram muito bacanas, vinham trazer um café de merenda, com pão, com tudo que tu imagina de bom. E Maria, se fosse voltar no tempo, ou tu fazer uma comparação daquela época e hoje, o que tu gostaria que voltasse e o que tu não gostaria que voltasse daquela época? Claro, as dificuldades, algumas coisas, mas eu digo assim, que tu te sentia feliz, tu gostava e que tu sente saudade até hoje. As idas para Gramado, eu dizia assim, mas eu sonhava que ia ter telefone lá em casa. Eu sonhava que tinha em cima da mesa de refeição. Tu te lembra da nossa casa? Lembro. Então, entre a porta... Filei muita comida lá. A porta da varanda e o fogão tinha um telefone ali pendurado. Isso eu não lembro do telefone. Não era telefone, era qualquer coisa. Era o sonho ter o telefone. E ao mesmo tempo não tinha, assim, como é que eu vou te dizer assim, olhando hoje toda essa coisa da cidade, barulho, bagunça, aquilo não te dá saudade daquele tempo que apagava o lampião e não ia tinha dormir. Mais nada. Não, e uma coisa que eu me lembro, imagina lá, uns coitadinhos, burrinho lá no meio do mato, né? Quando eu escutava um barulho de carro que vinha, mas eu saía correndo para ver que carro era. Era uma maravilha aquilo. Sim. Não, e parecia tão longe, né, da cidade. Hoje tu vê que é 5 minutos dali, né? Tu sabe que quando eu vim para a escola cenecista, eu vinha sempre de carona, porque tinha a neninha que ia lá, tinha sítio na linha 15. Catuce? Não.
Catuce. Catuce, né? Então, ela descia, daí a pouco ela voltava, eu pegava a carona dela, parava na tua casa, da tua avó, por aí, Sim. e depois eu ia para a aula. Depois eu dormi um tempo na casa da Ângela Revelato. Te lembra onde era o Antônio Razera? Sim. Ali? Lá na floresta? É, Sim. eu ia... Ela ainda mora lá, dona Ângela. Sim. Sim, ela faz Aí tinha os o doces Lu- de maçã maravilhosos. Aí tinha Torta de maçã. o Luiz Carlos Costa com uma bicicleta. E para mim não ir sozinha, eu ia sentada na garupa da bicicleta. O Luiz Carlos também morou ali em casa há muito tempo. O Costa, Ai, Costa, meu ele era Deus. da Tapera, a família dele da Tapera. Era da Tapera. Isso aí, estava sempre de bicicleta. Bacana. Romeu, fazer a mesma pergunta. O que da tua época... Tu foi radialista, tu hoje é um empresário muito bem sucedido da cidade, parceiro de clube, né? A exemplo da Maria no Caritas, tem lá no Orbis Clube também. Mas assim, o que tu tem saudade, vamos dizer assim, da tua adolescência, de Gramado da tua adolescência? A saudade que eu tenho de Gramado é no tempo que tu saía na rua, tu conhecia todo Todo mundo. E se dava bom dia. E se dava bom isso dia é a todo verdade. mundo. Boa tarde. Isso aí, Isso a gente sente isso. sente- né? eu sinto falta até hoje. Saía um cachorro na rua, tu sabia de quem era o cachorro. Né? Diz, ó, fulano, teu cachorro está solto. Hoje em dia, tu sai na rua, tá todo mundo alienado. Para encontrar, fazer o que aconteceu hoje, tu encontrar Mariazinha, foi um acaso. Sim. Porque tu não encontra mais gramadense na rua. Isso, só para o pessoal saber o que o Romeu está falando, eu estava vindo aqui para o programa, encontrei a Mariazinha na rua, digo, Mariazinha, vamos junto que tu vai contar umas histórias para o mundo aí. Né? E a Mariazinha, sempre com essa alegria dela. O Romeu já foi mais formal, convidei ele, né? Mas é isso aí, eu também acho que isso é uma das coisas Isso aí é o a que gente deixa a sente saudade. falta, né? Aham. Que as brincadeiras, naquela época de juventude, a gente bebia, tá? Tomava os tragos. Agora, não tinha droga, não tinha nada Bem disso aí, diferente, era né? bem diferente. Era um mundo mais... Então, meu tempo de guri, a gente sabia que tinha que ir para casa porque tinha escurecido. Claro. E não tinha... Ir para a escola, não importava se era dia quente ou frio, era ir pegar a mochilinha e ir para a escola. Ai. Isso não tinha pai levar, mãe buscar. Isso é verdade. Mas sabe que agora, falando, me ocorreu também, com certeza vocês vão ter boas lembranças. E as festas de São Pedro. Bom, Maria, tu preparava quanto tempo para vir para a festa de São Pedro? Que era, nos últimos anos era aqui. Mas eu Aliás, eu foi muito trabalhei- tempo um pavilhão de madeira aqui atrás, É. na esquina, no outro lado tinha a churrasqueira. A churrasqueira. churrasqueira. Onde é que é o pátio do colégio, tenente? colégio hoje. Como é que era o preparo para a festa? Porque eu lembro que a gente, mesmo morando aqui pertinho, Eu a me gente le- se preparava. Não, eu me lembro que sapato saía- novo, e etc. saía, tinha um jipe da paróquia. E Padre Shaw. E esse jipe era do Héctor Ilós, que era cunhado do padre Mané. Muito sem vergonha também ele era. E ele ia buscar porco, galinha, Sim. né? As galinhas eram guardadas numa caponera, que era uma gaiola para purificar, né? Gaiola para purificar. É uma curiosidade, né? Falando em purificação, sabe por que o padre, antes de fazer, digamos, a consagração, lava as mãos direitinho, né? Não. Logo depois do ofertório? É porque na época, quando surgiu, o pessoal trazia porco, trazia galinha e levava para o padre. Certo. Né? E o padre pegava, e aí para não pegar as ósseas, coisa com aquele... Aí pegava e lavava as mãos. Né? Só, não sabia. Aprendendo. E o nosso programa é cultura também, né? Mas, pessoal, o tempo passou, viu? Foi muito rápido. Nós tínhamos Só mais isso? um monte. Só Mais isso? adiante nós vamos convidar aí para mais uma etapa, daí bate-papo. vamos dar continuidade, né? Porque tem muita coisa aí que ficou para trás aí que a gente não conseguiu conversar. Mas eu queria agradecer a vocês. O meu, se quiser fazer algum comentário aí, fica à vontade. Eu queria agradecer a oportunidade, Luí, aqui, a gente falar, passar, transmitir isso que a gente fez aqui hoje. Para essa juventude de hoje, para ver que Gramado já foi uma maravilha, não essa doideira de hoje, né? Sim. Então, não
Eu teria muitos assuntos para Com certeza, mas vai ter oportunidade mas, mais adiante. Em certa ocasião, nós vamos falar em função até de coisas que o meu pai fazia, que era radiestesia, coisas que eu aprendi a fazer com ele, né? Não pratico, mas aprendi a fazer com ele, sei todo o processo. Né? Legal. E na próxima, se tiver uma oportunidade Com próxima, a certeza gente vai ter. botar isso aí. Mariazinha, também dá um abraço aí para todo mundo. A família vai estar te acompanhando aí, com certeza, né, Maria? Com certeza. Isso aí. Queria te agradecer também, né? E dizer que a gente fica muito feliz em poder receber pessoas de vocês que conseguem contar muito da história de Gramado, né? Eu sou tão popular aqui. A Mariazinha é a Mariazinha. Todo mundo conhece, né? Pessoal, muito obrigado aí pela companhia. Queria agradecer os patrocinadores, né? Que gostoso Beer, que foi. a cerveja de Gramado, o Verte Estada e Co. E o apoio da Real Wood Home Store. Foi muito bom, né, Maria? Foi ótimo. Então, quinta que vem nós vamos estar aqui novamente. Aí, um grande abraço a todos. Histórias de Gramado. Oferecimento Hasenbier, a cerveja de Gramado, Verte Estada e Co. e Real Wood Home Store.